A gente coloca lá 7h15, né? Agora são 7h20, eu dou uns 5 minutinhos sempre aí. Então vamos estar começando a aula aí. O pessoal vai entrando, vai pegando a aula aí no andar do caminho. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, professor. Tudo ótimo. Beleza. Lembrando então da nossa disciplina aí de ciência política, na aula passada, nós vimos os elementos do Estado, os elementos de território, governo e o elemento humano, que daí nós vimos a diferença entre povo, população e nação, certo? Certo. Desses elementos do Estado, ficou alguma dúvida? Acho que não, professor. Sei que já faz uma semana que a gente viu a disciplina aí, né, dos tópicos anteriores lá de sociedade e Estado, também tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Essa daí foi uma das mais tranquilas. A gente Beleza, aprendeu perfeitamente. beleza então. Hoje, pessoal, nós vamos estar vendo aí então a teoria das formas de governo, tá? Nós vimos na aula passada como o último elemento do Estado, o governo, que ele se configura como aquele que exerce o poder executivo, que chamado de chefe de governo. Aí, tá? A gente tem como classificar dentro aí da ciência política algumas formas pela qual esse governo ele foi e ele é exercido, tá? Nós temos aí três formas ou três possibilidades de classificação. Uma delas é pela quantidade de pessoas que exercem poder soberano. A outra é quanto à classificação da separação dos poderes. E a terceira é uma situação mais moderna aí, que é efetivamente quanto às questões da vida como um todo. Então, as formas de governo nada mais são as formas que a gente consegue classificar um determinado governo exercido em um determinado estado. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, pessoal, é fazer uma é faz, é fazer uma distinção entre chefe de estado e chefe de governo. Tá? Chefe de estado é aquele que representa o estado, que representa a União, né, o país como um todo. Inclusive, é aquele que muitas das vezes acaba representando determinado estado a nível externo, mas também ele pode representar o país, por exemplo, dentro da situação interna, quando ele condecora alguém em nome do estado. E o chefe de governo, aí sim, é aquele que exerce, né, a chefia das políticas governamentais, aí, o chefe do poder executivo. Professor, Sim, esse chefe de Estado não seria necessariamente o presidente, não, né? é aí que tá. Nós vamos ver dentro das formas de Estado, dentro das situações aí, que pode ser, pode não ser. Tá? Depende a forma de governo ou o regime de governo.
tá? É só para a gente ter essa ideia primeira, porque depois nós vamos estar falando bastante dessas situações, tá? Até aí, alguém tem alguma dúvida dessa distinção entre chefe de Estado e chefe de governo? Pode repetir, chefe de governo, professor, que cortou para mim, não entendi. Ah, perdão. O chefe de governo é aquele que efetivamente ele exerce a função da administração do poder executivo, né? Ele que faz a administração, ele que chefia a administração pública e que realiza as políticas públicas, tá? A um grosso modo, a gente poderia colocar que ele é quem cuida das políticas internas, porém, ele também pode agir de forma externa, tá? A gente pode ver que em alguns livros vai ter essa diferenciação, que o chefe de Estado, ele atua bastante na política externa e o chefe de governo na política interna. Boa parte disso está certo, mas aí tem situações que o chefe de Estado, como o exemplo que eu dei, da condecoração em nome do Estado em alguém dentro do território nacional, que ele está trabalhando dentro de uma política interna, e tem situações que o chefe de governo acaba atuando na política externa também. Certinho? Alô? Opa, tudo Tudo certo, certo, professor. professor. Tava ouvindo sim. Ah, achei que tinha caído. Não, É que a minha internet está meio instável durante os dias, por isso que às vezes às vezes quando ficar muito quieto eu vou estar perguntando aí para ver se não caiu, tá, pessoal? Até peço desculpas aí. Então, a primeira classificação que a gente faz das formas de governo, daí até a classificação mais clássica, né, que evolui com os pensadores da, desde a Grécia Antiga até os mais modernos, é quanto à quantidade de pessoas que exercem o poder. Então, nós vamos pegar lá Aristóteles, como é até meio chato, né? A gente vai e volta nos pensadores e acaba. Vai e volta, que eu falo, começa nos gregos, aí vem para os tempos modernos num determinado tópico, como nós vimos em sociedade, em Estado, elementos do Estado. Agora nas formas de governo novamente, né? Então, infelizmente a gente acaba tendo que sempre estar passeando entre essas linhas de pensamento. Então, o Aristóteles ele fez uma divisão, tá? Ele coloca para nós três tipos de governo enquanto a quantidade de pessoas. De uma pessoa, de poucas pessoas e de muitas pessoas. E dentro dessa situação, ele nos coloca dois grupos, que é o sistema puro e o impuro. Tá? O puro é aquele que estiver no poder, ele exerce buscando o bem comum, o bem da coletividade. O impuro, em vez de buscar aí o, o interesse da coletividade, aquele que exerce o poder, ele busca a satisfação dos seus interesses próprios, dos seus interesses pessoais. Tá? Então, aí dentro do puro, nós vamos ter a monarquia, que é, né, apenas um soberano, apenas uma pessoa que exerce o poder, tá? Respeitando as leis. Então ele seria o puro, porque ele respeita a lei e ele busca satisfazer o
interesse da coletividade. Quando esse monarca, quando essa pessoa buscar apenas o seu interesse próprio, nós não vamos mais ter uma monarquia, mas nós vamos ter uma tirania, tá? Pessoa que tirano, que governa com punho de ferro, que não está nem aí para a lei, mas sim para satisfação dos seus interesses próprios, interesses pessoais. Quando ele fala de poucas pessoas, aí ele começa a falar da aristocracia, que é o governo de poucas pessoas, que é o governo dos melhores, tá, pessoal? O governo dos melhores, os mais bem qualificados, os que mais possuem a força, e seja uma força econômica, seja a força intelectual, tá? Que são os melhores, que são os mais bem capacitados para reger ali o Estado de uma forma a atingir o bem comum. De outra forma, o impuro dessa situação, ele se configura como a oligarquia. Essas poucas pessoas acabam apenas buscando a satisfação dos seus próprios interesses, né? E a gente acaba tendo aí um domínio econômico perverso. Até aqui tudo certo? Não tem Certo, muita professor. coisa. Não é tão difícil. E o governo de muitos, né, que ele coloca como a democracia, que busca-se aí a liberdade, a igualdade de todas as pessoas para atingir o bem comum, no modo, na classificação pura, e na impura, né, a gente acaba tendo aí uma demagogia. Alguns estudiosos da obra do Aristóteles falam que no puro ele colocaria a república e no impuro a democracia, tá? De qualquer forma, aí é quando o governo do povo acaba não atingindo o interesse comum, tá? Então, Aristóteles nos coloca essas três formas, seja para satisfazer o interesse comum, seja para interesse pessoal. Passando mais para frente, nós temos aí Maquiavel, no livro Príncipe, que quando ele inicia, se eu não me engano, bem no começo do livro, ele coloca, né, que todos os estados foram ou são repúblicas ou principados. Então, o Maquiavel ele nos coloca aí apenas duas situações, que é a monarquia, o principado, e a república, que aí englobaria a aristocracia e a democracia. Mais para frente, na evolução da história, tá? O que o Maquiavel falava era monarquia e o quê? Oi? Perdão, não entendi, cortou, Adilson. Maquiavel tinha duas opções, era monarquia e o quê? República. Monarquia, que era o principado, né, que é o governo de um, e o governo plural, que aí se ele chama de república. O Montesquieu também vai trazer para nós essa situação, tá, de república e monarquia. E nós temos um pensador um pouco mais contemporâneo, o Blutzschiller, perdão, alemão, aí não faltou a pronúncia correta. Sei não, essa pronúncia, esse É, rapaz... essa pronúncia ficou estranha, né? O sobrenome do rapaz aí é Blutzschli, né? Um alemão aí, infelizmente, eu não consegui achar como é que se pronuncia corretamente. Ele coloca para nós aí, então, essas três modalidades que nós já vimos, e ele elenca uma quarta,
que a ideocracia... obrigado. Que a ideocracia ou teocracia, tá? Que aí o governo ele não emana dos homens, né? O soberano, o poder soberano aí, seria mais voltado à religião, né? Nós temos até algumas, acho que o exemplo mais clássico aí talvez seja os países árabes lá, né? Os países islâmicos que eles acabam se utilizando mais da religião do que até como uma forma de ordenamento jurídico, né? Até onde eu pesquisei. Então nós teríamos aí um governo religioso, né? Um governo dos sacerdotes que também, né, pode ser corrompido, como toda forma de governo relacionada aí à quantidade de pessoas que detêm o poder soberano. Até aí, tranquilo, pessoal? Então, Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Se você não perguntar, tá bom, isso aí. Oi? Se você não perguntar esses detalhes, tá ótimo. Ah, tá. Não, mas É muito complexo, né, essas coisas. É muito pensadores com ideologias diferentes, com moral, éticas diferentes. Então, tipo assim, mistura muito, né? Vira uma saroba. Também Mas, acho. mas Oi? infelizmente, pessoal, infelizmente, eu concordo com vocês, mas infelizmente são coisas que nós precisamos saber, precisamos ter um conhecimento aí para que a gente possa chegar a discutir, né, o próximo tópico aí da forma de governo, né, que é a que a gente acaba conhecendo um pouco mais, que aí é a forma de governo quanto a separação dos poderes. Só existe uma forma de governo, professor. Oi? Só existe uma forma de governo. Qual Do que seria? manda e o que obedece. Ah, Não é? vamos chegar lá, talvez. Pelo menos aqui em casa é assim. Mas se nós formos para ver as formas de governo quanto à separação de poderes, nós vamos ter dois elementos, duas classificações aí. Nós vamos ter inclusive aqui está em algumas obras, se vocês forem pegar para ler outros autores, alguns vão falar como sistemas de governo, regimes de governo, tá? Que aqui entra o parlamentarismo e o presidencialismo, tá? Que são concepções mais modernas, mas que a gente utiliza das concepções clássicas que nós estamos vendo, porque nós podemos falar em monarquia parlamentar, podemos falar em república parlamentar, podemos falar em república presidencialista. Inclusive, né, são as modalidades que nós temos até hoje aí, né? Então, eu vou falar dos dois mais ou menos juntos para a gente ter até uma diferenciação de cada um, tá? Eu no Professor, começo... Oi? Pode falar? por que o Brasil ele não tem esse sistema de parlamentarismo como tem, por exemplo, na Europa? A gente tem, obviamente, um parlamento que é o Congresso e tudo e tal, Sim, mas o mas nosso, o por nosso regime... que a gente não tem, assim, por exemplo, Canadá tem, Inglaterra, França, Porque quando foi se o fazer a nossa parlamentarismo? Constituição Por que, lá em 88, se optou pelo regime presidencialista, pela forma de governo presidencialista.
Em 93, tá, nós tivemos uma possibilidade de revisão constitucional para mudar o sistema, tá? A gente pôde se optar, quem podia votar à época, né? Se o Brasil continuava como uma república presidencialista, virava uma república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista. E aí, por votação, a população preferiu continuar como república presidencialista. Então, assim, foi por escolhas, né? Se você for pegar a Inglaterra, na Inglaterra surgiu o parlamentarismo. Por que surgiu o parlamentarismo na Inglaterra? Tá? Na Inglaterra, na França. Porque até então nós possuíamos uma monarquia absolutista. Todo o poder era concentrado, era absoluto do monarca. Com a evolução do Estado liberal, né, dos pensadores ali, de Rousseau, Locke, Montesquieu, Hobbes, começou-se a querer o quê? A se limitar, a diminuir o poder do monarca. Então começou-se a se criar as câmaras, né? As câmaras, as assembleias, que criaram-se os parlamentos, que aí começou-se a se ter as monarquias parlamentares, e hoje nós temos aí também regimes de república parlamentar, tá? Então, assim, a primeira diferença que nós temos aí, então, a gente pode falar que é o local de origem, que o regime parlamentarista, ele surgiu na Inglaterra, surgiu na Europa. O sistema presidencialista surgiu nos Estados Unidos da América do Norte, tá? Que, querendo ou não, é o que a gente acaba adotando no Brasil. E acho que grande maioria dos países da América, aqui do Sul, Central, enfim. Beleza, pessoal? Pois não. Professor, o sistema parlamentarista seria mais vantajoso para o Brasil? Vamos analisar aí algumas características, aí a gente chega, né, nessa pergunta e no desenvolvimento dessa resposta. Podemos fazer assim? Professor, Podemos. Oi? temos poucos Pode ser, professor. países hoje que fazem parte da monarquia ainda, que eu acho que é ali o Reino Unido, né? Que é Irlanda, Escócia e Inglaterra. E País de Gales, eu acho. País de Gales. E aí, descendo mais para baixo, eu acho que tem ainda alguns outros países, que é Suécia, né? Que ainda existe, que tem os príncipes lá, os principais e tal. Mas ainda já é eu acho que esses monarcas, eles é mais por famílias, mas eles não dirigem leis. Na verdade, eles não comandam mais o país, né? A não ser no País de Gales, ali, Inglaterra. Então, assim, ó, lembra que eu falei para vocês da diferença de chefe de Estado e chefe de governo? Sim, Então, lembro. a primeira diferença que nós vamos ter entre os regimes presidencial e parlamentar são as pessoas que realizam essas funções, tá? Na forma de governo presidencialista, o presidente da República, ele exerce tanto a função de chefe de Estado quanto chefe de governo. Então, assim, nós temos uma única pessoa exercendo as duas funções, a de representar o Estado
e a de chefiar o governo. No parlamentarismo, nós temos duas pessoas para essas duas funções. Nós temos o chefe de Estado, representado por, exemplo, a rainha da Inglaterra, e o chefe de governo, o primeiro-ministro da Inglaterra. Então, nós temos duas pessoas, cada uma exercendo uma função diferente. Uma de representar o Estado e a outra de fazer a função de chefe do Estado. Beleza, pessoal? Não consegui entender muito essa colocação última aí, não, de Estado e chefe do Estado. O que você não... Não, o Estado. O Estado é a rainha, no caso. Tem essa situação também, na Alemanha é chanceler. Tá, mas vamos lá, né? Ou chanceler ou rainha. E o primeiro-ministro, que nem tinha lá o Tony Blair lá, e tem a Theresa May lá, eles... O que é uma lei, o que um toma conta e o outro toma conta? Eles não fundem para chegar num bem comum? Como que é? Um cuida da parte financeira, que é a coroa, e outro das leis. E as leis, a rainha não pode optar nas leis. E não entendo, sabe? Não consegui entender. Não, essa questão propriamente dita, a gente teria que pegar e se debruçar e analisar como é que funciona todo o ordenamento jurídico da Alemanha ou da Inglaterra, que é uma coisa que nós não vamos conseguir fazer. Tá? O que eu quero que vocês entendam é a diferença entre as formas de governo. Que o presidencialismo, nós temos o presidente da República, a presidência da República, no caso, né, o cargo, a instituição presidência da República, que representa o país, o Estado brasileiro, e o que representa o governo, chefe máximo do poder executivo. Tá? Então, assim, quando atualmente o nosso presidente vai para os Estados Unidos assinar um tratado, ele está fazendo uma função de chefe de Estado. Quando ele baixa um decreto regulamentando aí o pagamento do auxílio emergencial, ele está fazendo uma função de chefe de governo. Tá? No caso brasileiro, como é uma república presidencialista, tem a mesma pessoa, a mesma personalidade, realizando as duas funções. No regime, na forma de governo parlamentar, nós temos uma pessoa para cada função. Então, nós temos uma pessoa que é o chefe de Estado, que é quem representa o Estado, representa o país, e nós temos aquela pessoa que representa o poder executivo, que executa políticas públicas, que administra o país no dia a dia. Tá? A primeira diferenciação é essa. Aqui, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu perguntar uma coisinha. O presidente, ele pode nomear, no sistema presidencialista, ele pode nomear chefes de Estado e chefes de governo? Ele pode nomear outra pessoa como chefe de governo? Ou chefe de Estado? Normalmente, não. O que a gente acaba fazendo, ele acaba delegando algumas funções, né, administrativas para os seus ministros. Mas o chefe de governo continua sendo o presidente da República.
No caso do Brasil, por exemplo, eu não sei se é assim, mas vamos pegar aí um recurso de um tributo federal, né? Quem acaba sendo o órgão máximo é o ministro da Fazenda, por delegação do presidente, né? Isso tem que estar onde? Tem que estar em lei, tem que estar escrito quem é que vai. Essa delegação de poder ela tem que estar formalizada, tá? Mas ele pode passar, ele pode fazer passar, permitir que pessoas representem ele, porém ele continua sendo o chefe de governo ou chefe de estado. Às vezes, às vezes em algumas situações, né, a gente manda, se eu não me engano, vai diplomata ou vai o ministro das Relações Exteriores, em reuniões aí afora, representando o chefe de Estado. Mas o chefe de Estado continua sendo o presidente da República, no caso do regime presidencialista. Não sei se ficou claro. Ficou claro, valeu, obrigado. A segunda diferença, pessoal, que nós temos, tá, entre as formas de governo é a forma pela qual o chefe de governo é eleito. Tá? No sistema presidencialista, que é o nosso brasileiro, a população ela vai e vota tanto no presidente da República, o chefe do executivo, quanto vota para os membros do legislativo. Em novembro agora, nós vamos ter eleições municipais, mas fazendo um parênteses, nós vamos votar no prefeito, que é o executivo, e nós vamos votar nos vereadores, que faz parte do legislativo, tá? No sistema parlamentar, a população ela vota apenas para os membros do parlamento ou para os membros do poder legislativo. Sendo eleitos membros do legislativo, eles, representando a população, vão eleger o primeiro-ministro ou vão indicar o primeiro-ministro. Tá? Se eu não me engano, na Inglaterra, o partido que tem a maioria do parlamento pode indicar o primeiro-ministro. Se eu não me engano, na Alemanha é feito diferente. Na Alemanha é feita uma votação para ver quem que vai ser o chanceler, né? Ou a chanceler. Não sei se ainda é, mas até então era a Angela Merkel, né? Não sei se... Acho que deve ter mudado já, né? Cheguei a pesquisar para ver quem que está exercendo o cargo na atualidade. E o chefe de Estado, tá? No parlamentarismo, se nós formos falar de uma república parlamentar, como é a Alemanha, eu voto no meu chefe de Estado, presidente da República. Se eu for falar de uma monarquia, parlamentar, aí eu não voto no chefe de Estado, porque o chefe de Estado descende da genealogia da família real, né? A família real vai estar eternamente no poder e vai ter a linha sucessória lá, né? Que se tem de quem herda o trono, caso, por exemplo, a Rainha Elizabeth vier a falecer. Então, por essas questões, pessoal, como numa situação república, o chefe de Estado é eleito por voto, que eu não consigo ter, tá, uma monarquia presidencialista, porque a monarquia descende da coroa e a coroa ela é hereditária e o presidente ele obrigatoriamente tem que ser eleito.
Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Esse ponto da eleição acho que é um ponto um pouco mais simples, né? Esse ponto é mais fácil o entendimento, professor. O terceiro ponto, pessoal, terceira diferença, distinção aí entre o parlamentarismo e o presidencialismo é a dependência ou a independência entre os poderes. Tá? Eles são harmônios independentes entre si? Ou eles são dependentes entre si, depende da situação. Tá? Por isso que aqui, tá? Esse é o principal ponto dessa teoria, por isso que ele é chamada, essa teoria das formas de governo é chamada de formas de governo pela separação de poderes. Tá? No sistema presidencialista, que é o nosso, pegando a Constituição Brasileira como exemplo, diz lá o artigo 2º que os poderes são harmônicos e independentes, como o colega falou. Então, assim, eu não tenho, em tese, né, nenhuma dependência entre o legislativo e o executivo. Eles são independentes, cada um exerce a sua função da sua forma, sem que o outro se intrometa. Tá? Então, o presidente da República ele não pode destituir o Congresso e o Congresso não pode tirar o presidente do poder, a não ser que seja por um procedimento rigoroso, totalmente baseado em provas de crime de responsabilidade, que é o procedimento de impeachment ou impedimento. É que aí depende de um crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Porém, se o presidente da República for uma pessoa totalmente incompetente, só que essa pessoa não comete um crime de responsabilidade, eu não consigo tirar o presidente, por pior administrador público que ele seja. Tá? Esse é o regime da forma de governo presidencial. Então, os poderes são independentes, são harmônicos, eles não se metem um no outro, né? Eles são separados na sua origem. Por que eu falo na sua origem? Porque no dia a dia, o presidente precisa que o Congresso aprove leis, ele edita medidas provisórias, ele precisa que o Congresso analise as medidas provisórias. Então, assim, nós temos uma ligação entre eles, mas eles são independentes na origem. Já no regime parlamentarista, tá, nós temos uma dependência entre os poderes ou uma responsabilidade entre os poderes. Tá? Então, por que eu falo uma responsabilidade ou uma dependência? Como nós vimos, como eu falei para vocês, o primeiro-ministro ou o chanceler, ele é eleito ou ele é indicado pelo parlamento. Assim, ele tem que prestar contas para o parlamento. Então, se ele estiver sendo um primeiro-ministro, um chanceler incompetente, o parlamento pode fazer um procedimento, tá, chamado voto de desconfiança, e esse procedimento pode chegar a cassar o chefe de governo, vindo a ser nomeado outro. Seja essa situação por um crime de responsabilidade ou por problemas políticos, né? Ele perdeu a confiança que o parlamento tinha nele, ele é totalmente incompetente, enfim. De outra
forma, para equilibrar a balança, nós temos que o primeiro-ministro, ele pode destituir o parlamento e provocar novas eleições. A qualquer momento. Tá? Tô falando de uma forma superficial para vocês a qualquer momento, mas não é assim a qualquer momento. Tá? Acredito eu aí, pelo que eu li, que tem ali os seus requisitos para que se possa destituir o parlamento e provocar novas eleições e vir a cassar o mandato do primeiro-ministro, mas de uma forma mais simples ou menos burocrática do que o procedimento de impeachment do presidente da República em um governo presidencialista. Certo? Aqui alguém tem... Perto do que a gente vive hoje, né? Tá mais fácil entender que é o que a gente, é o que acontece com a situação. Não tô ouvindo nada, só tô ouvindo chiado. Tá cortando. Tá cortando tudo. Melhorou agora? Não. Espera aí. Vou escrever. Oi. Ele disse que ia escrever, professor. Ah, tá. Eu vi aqui que ele disse que essa parte era mais fácil de entender. Até que não é bem o que vivemos hoje, porque o Congresso nosso aqui não pode arrancar o presidente, né? Não de uma forma tão simples, né? O presidente também não pode revogar o parlamento. Se pudesse, vocês imaginam o que o Bolsonaro já não teria feito com aquele Rodrigo Maia lá, né? Ah, não tenha dúvida, com a crise institucional que a gente vive, os caras já tinham rodado. Então, assim, ó, alguém aí me perguntou, eu não lembro quem me perguntou, se o parlamentarismo seria melhor para o país, para o Brasil. Tá? Nós temos aí também, tá, pessoal, um regime híbrido, que seria o semipresidencialismo, que ele mescla características desses dois regimes. Tá? Assim, o problema do Brasil hoje não é o fato se o país é uma república, ou se o país é uma monarquia, ou se o país é presidencialista ou parlamentarista. Eu acho que o nosso problema é que primeiro que nós partimos aí de uma situação de que nós temos uma média de 35 partidos no país. Aí você vai ver desses partidos, só pelo nome, pela legenda do partido, você vai ver que tem uns 5, 6, que é não sei o que lá dos trabalhadores. É Partido dos Trabalhadores, Partido Democrata dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista do Brasil. Então, que ideologia esses partidos possuem? Tá? Então, assim, eu acredito, tá, que vamos falar de uma situação ideal para o Brasil, qual que é o mecanismo aí, qual que é a forma de governo ideal para o país. Hoje, talvez, nós teríamos que fazer uma reformulação político-partidária, tá? A nossa Constituição fala que nós temos que ter um pluralismo político. Só que hoje, infelizmente, virou festa. Então, assim, o parlamentarismo seria melhor no Brasil? Talvez, tá?
nós formos pegar aí alguns países mais desenvolvidos, né, que são os países europeus, a sua grande maioria ou é parlamentarista ou é semipresidencialista. E essa situação da quantidade de partidos políticos e da força ou da fraqueza de ideologia é uma situação que acaba também sendo uma diferença aí. Se nós formos pegar o governo parlamentarista, nós vamos ter poucos partidos políticos com ideologias fortes, né? Na Inglaterra, lá, por exemplo, nós temos o Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Conservadores, tá? Então, de vez em quando surge mais um ou outro partido, mas são poucos partidos com ideologias fortes. No presidencialismo, via de regra, né, que nos Estados Unidos vai ter uma situação um pouco diferente, mas via de regra se tem uma quantidade maior de países e uma ideologia mais fraca. Na concepção aí de por que tem tantos partidos, trabalha com uma situação que a própria Constituição, lá no artigo 1º, quando ele coloca lá os fundamentos da República, ele é colocado o pluralismo político. Tá? Aí nós vamos ter que interpretar esse pluralismo político. Interpretam dizendo o quê? Que eu não posso limitar o número de partidos. Ou eu não posso limitar o número de partidos, ou eu não poderia limitar o número de ideologias políticas, que daí de ideologias políticas nós vamos falar de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, né? Liberal, socialista, marxista, enfim. Tudo depende. E hoje, se eu não me engano, tem esse detalhe também, né? O Bolsonaro queria criar um partido próprio, acho que não conseguiu, né? E agora eu ouvi falar que ele vai voltar para o PSL, o Partido Social Liberal, né? Acho que é Social Liberal que é a sigla do PSL. Então, assim, nós temos esses problemas quando nós falamos no regime ou na forma de governo, o Brasil, principalmente no Brasil, né? Sim. Professor, você acha que o novo sistema agora, será que vai realmente acabar com partidos aí? Vai começar nessa eleição, o esquema da coligação lá? Só fazer um comentário. A minha cidade, que na verdade eu mudei da cidade que eu nasci, eu moro numa cidade a 28 quilômetros do lado. Mas minha cidade tem pouco mais do que 5 mil habitantes. No caso, são só 9 vereadores na Câmara e possuem 7 partidos representados. Acredita? Numa cidade de 5 mil habitantes, com 9 vereadores, tem 7 partidos na Câmara. Daí, tipo, o pessoal tá falando, nessa daí já vai, pelo menos na minha cidade, vai derrubar bastante lá. Já diminuiu o tanto de partido que não tem mais coligação, né? Mas será que a nível Brasil, será que vai diminuir também? Então, aí que está o problema. Na verdade, é perigoso aumentar o número de partidos que você vai ter na Câmara, porque nas eleições para o Legislativo, eu não vou poder fazer coligações. Então, assim, você tinha partidos ali que conseguiam ter cadeiras porque eram mais fortes, tudo bem, que acabava tendo coligações, né? Aqui em Maringá mesmo, na última eleição, se eu não me engano, o Homero Marquesi, ele se elegeu e puxou quase duas pessoas com ele pela questão do coeficiente eleitoral, dessa questão da coligação e tudo mais. Hoje, nós vamos ter um problema aí que, por não ter coligação, o pessoal inclusive vai ter dificuldade de atingir o coeficiente eleitoral, que, por exemplo, se você for pegar Maringá, tá? Na disciplina nós vamos estar observando como é que se faz esse cálculo do coeficiente eleitoral.
mas você tem que ter mais ou menos, se eu não me engano, para fazer uma cadeira em Maringá, 15 mil votos. 13 a 15 mil votos. Então, assim, é muito voto. Quando você pega a coligação, ali era até então um pouco mais fácil do povo conseguir fazer essas cadeiras. Aí as cadeiras que sobram, você faz um outro cálculo, né? Que por isso que é chamada de eleição proporcional e não uma eleição majoritária. Eleição majoritária, 50% mais um está eleito, 50% menos um não está eleito. Que aí é presidente, governador, prefeito e senador. Talvez poderíamos falar que as eleições majoritárias seriam boas também para o deputado federal, estadual e vereador? Pode ser. Tá? Uma outra situação aí que falaram da questão da possibilidade, né, que a gente estava conversando, da possibilidade. Sim, talvez, né? Porque ganha quem faz mais votos. Nós estávamos falando da questão aí de talvez o Brasil mudar o seu regime. Nós tivemos uma possibilidade em 93, tá? A população resolveu permanecer como república presidencialista. E hoje, né? Você falar em mudar a forma de governo, eu não sei nem se a gente teria uma possibilidade ou uma autonomia, até por uma reforma, por uma emenda constitucional, mudar essa questão do regime. Tá? É uma situação até de se discutir aí numa questão, no possível viagem, né, de poder constituinte, de poder reformador. Tá? Até nós temos aí um movimento para voltar à monarquia, né? Nós temos aí a família real, alguém que diz aí que é descendente da família real lá de Dom Pedro II que quer voltar para o poder, né? Não, é um movimento que existe, mas não tem muita força, não. Professor, de Maringá, o quociente eleitoral, pelo menos em 2016, dá Então, o senhor 12.602. acredita que a gente está vivendo uma... Pode falar, Alex. Não, só estava falando que eu calculei aqui o quociente eleitoral de Maringá. São 15 cadeiras aí, professor? Então, Dá 12.619, mais ou menos, votos. Pelo isso menos foi pelo em de 2016. 2016, né? É, É que agora 2020 provavelmente aumentou o número de eleitores, né? vou chegar a 13, né? Tá certo. Tá? Porque na verdade se divide o número de eleitores pelo número de cadeiras, né? Para ter o coeficiente eleitoral. O problema de você falar de coeficiente eleitoral é quando você tem que discutir das cadeiras que sobram. Aí vira uma conta bagunçada. Ah, se alguém falou para vocês que no direito não tem que fazer conta, pessoal, essa pessoa aí falou para vocês algo que não é 100% verdade, que daí dentro da parte da ciência política nós temos algumas contas, né, para ver a questão de quantidade de vereadores, quantidade de deputados, né, ver essa questão do coeficiente eleitoral. Em economia nós não trabalhamos tanto, mas dá para se ter conta, né? Nós temos outros ramos do direito aí que também acabam tendo que se fazer conta. Alguém ia fazer alguma pergunta? Alô? Não caiu não, professor. Tá normal. Tá tranquilo, professor. Melquisedeque, né? Você ia falar, eu acho que eu te interrompi. É isso que o professor está perguntando, se você não ia fazer uma pergunta aí. Tinha alguém que ia falar e foi interrompido aí. Não, professor, eu só queria saber assim, uma análise tua, como professor, né, como docente, se realmente a gente está vivendo uma crise institucional no nosso país, independente de
como você falou, de partidos, de lado, de A e B, uma avaliação um pouco mais técnica do cenário que a gente está vivendo, já que a gente está estudando presidencialismo, né, e tudo. Uma crise institucional que você fala dentro da esfera política. Isso, e principalmente dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário. Nós temos um problema muito grande. Nós temos um problema muito grande hoje, tá? Que é a intervenção do judiciário em tudo e mais um pouco, tá? Por exemplo, teve o famoso caso ali do chefe lá da Polícia Federal, que o STF não deixou o presidente nomear, que é um cargo em comissão, ou seja, é um cargo de confiança, que é de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Então, assim, não teria por que o judiciário se meter, mas nós temos um judiciário aí que gosta de se intrometer em tudo e qualquer coisa. Nós temos um legislativo aí também que hoje, né, alguns aí falam de uma política de coalizão, alguns chamam de PMDBismo, né, que foi o PMDB que começou, se eu não me engano, com esse movimento. Se o presidente, se o executivo e o legislativo tem muitas brigas, o executivo não consegue trabalhar, ele precisa ditar certas medidas provisórias, por exemplo, que o legislativo acaba não aprovando, não votando, né? Então, assim, nós temos uma crise no Brasil, podemos dizer que sim, tá? O problema é que nós temos uma briga muito grande de interesses, essa é a minha visão, principalmente de interesses pessoais, tá? E daí, na minha concepção, é algo que decorre não só dos nossos políticos, dos nossos governantes, como decorre da própria população. Fácil a população aplaudir, por exemplo, Sérgio Moro, que recupera não sei quantos milhões de corrupção. Só que essa mesma pessoa, às vezes, o que que ela faz? Ela estaciona o carro onde não pode, né? Ela tenta subornar o policial para não levar uma multa, tenta furar uma fila. Então, assim, são atos, tá? Que também demonstram aí que os nossos governantes nada mais são do que um reflexo do que a própria população brasileira é, né? Não é nem questão de hipocrisia, é uma questão de que o brasileiro gosta do tal do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho. Por que não um jeitinho? Né? Se tentar explicar para por exemplo, para um alemão essa questão do jeitinho brasileiro, você pira o alemão, porque ele não entende. O britânico também não. Então, tem todas essas concepções, tá? Crise política pode ter, porque nós temos uma crise de egos aí, que se eu não me engano, o Rodrigo Maia quer ser mais do que ele é, o Bolsonaro também não tem trava na língua e fala tudo que pensa. Então nós temos esses problemas. Problemas que podem se resolver, né? Que podem se agravar, podem se resolver, pode se mudar as pessoas que estão lá e voltar a se ter esse problema. Acredito eu que seja uma situação cíclica, tá? Não sei se eu pude responder a sua pergunta.
Ficou bem claro, professor. Ficou bem bom. Oi? Ficou bem claras as explicações. Hoje entrou bastante. Aí, pessoal, nós vamos ter aí a terceira classificação, tá? Nós vamos ter, então, a nossa terceira e última classificação. Ó, só estou tentando achar minha anotação aqui. E aí a terceira e última classificação que nós temos, tá? Ela... Deixa eu ver, eu perdi minha anotação. Ele busca aí os princípios, tá? Que ordenam a vida política contemporânea, tá? Então, assim, nós vimos na aula passada que o governo, ele é a representação, e nós vimos nessa aula também, que o governo é a representação do do poder executivo. O chefe do governo é o chefe do poder executivo, tá? Nós, no decorrer da história, tá, nós vamos ter algumas evoluções da questão do Estado, que tira o chefe do executivo de um mero executor, né, de um mero cumpridor de leis, para alguém que efetivamente tem que tomar decisões, tem que fazer todas as situações, quando nós falamos aí de Estado social, de Estado democrático, tá? Então nós acabamos tendo um pouco de uma crise dentro desse conceito, trazido principalmente por Rousseau, tá? Aí, a doutrina, eles nos trazem, tá, ao fritar dos ovos dessa nova classificação, que nós vamos ter dois tipos de formas de governo. Que aí aqui vai ser o poder limitado ou o poder absoluto por parte do governo, por parte dos governantes. Que também a gente pode falar aí de um governo consensual ou um governo pela força, tá? Governo tirano aí, ou um governo bem ou um governo aí mais tirânico, tá? Pois não, alguém ia fazer uma pergunta? Professor, minha internet tá caindo aqui, mas eu consegui Se quiser entender uma boa escrever, parte. Edilson. A minha internet tá caindo. Eu entendi uma boa parte, mas eu fiquei um pedacinho fora. O que você perdeu aí? Vamos. Ai, não sei, eu perdi? Não sei. Não, eu perdi só um finalzinho, só um pouquinho. Dessa minha última fala. Ah, não, mas o professor estava procurando a matéria ainda, eu acho. Não, então. Que eu estava falando para vocês aí, que eu achei aqui, né? Que a última concepção, tá? Ela vai ter aí todo esse avanço de quando nós falamos de governo. Porque o primeiro conceito de governo, que era de Rousseau,
é que o governo era apenas um executor, e nós passamos hoje para toda essa questão que nós temos, que o governo ele executa a lei, ele manda, ele desmanda, ele contrata, não demite, né? Ele passou de ser um mero, entre aspas, telespectador para ser algo mais concreto, tá? Então, nós paramos aí nesse, nesse, nessa situação, nós temos que analisar, tá, pessoal? Não só a forma, né, o formalismo, mas como os princípios, o que tem efetivamente de fundo, tá? Sempre se apegou muito à forma, tá? Essa é uma visão contemporânea, tá? É uma visão nova que nós ainda não usamos porque nós ainda acabamos tendo aí a questão do parlamentarismo, do presidencialismo, tá? Essa terceira forma eu trouxe mais por curiosidade, até porque ela está no nosso material, tá? Ela está no livro do Paulo Bonavides, no capítulo que ele fala das formas de governo, beleza? Que daí ele vai nos trazer aí ou um governo que ele acaba colocando uma ideia de que ou o governo ele vai ser um governo que vai estar por consenso da coletividade, ou vai ser algo absoluto, algo que está lá pela força, tá? Ou um poder limitado, que é um poder que é concedido pela população, ou é um poder absolutista, poder que usurpa tudo para si. Aí essa que é a terceira e última classificação. Beleza? Fiquem tranquilos que o professor vai se ater aí, principalmente na questão da prova, nas duas primeiras, tá? Nas concepções ali entre república, monarquia, aristocracia e presidencialismo e parlamentarismo. Da aula de hoje, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí relacionada à nossa matéria que se aplica aí ao nosso dia a dia? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, professor. Até aqui pra mim tá. Tranquilo, professor. Ninguém tem dúvida sobre esses pontos, né? Então, eu posso trabalhar na prova, então. Eu vou é, eu vou estar postando o vídeo lá daqui a pouco, então, pessoal. E daí eu vou com uma atividadezinha lá desses pontos da aula de hoje aí, para ver se vocês entenderam, principalmente essas diferenças aí entre monarquia e democracia e presidencialismo e parlamentarismo. Certo, pessoal? Certo, professor. Então, o que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje era isso, tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida e nenhum comentário, a gente pode estar encerrando a aula. Beleza, professor. Obrigado, hein? A aula foi ótima hoje. Beleza, professor, tranquilo também. Bacana. Beleza, então, pessoal? Se alguém tiver alguma. Já está lá no AVA.
Já está lá no ar, eu já coloquei antes de começar a aula, já que alguém perguntou aí. Ou só tem que postar o vídeo depois e a atividade. E por nada. Eu vou estar vendo certinho essa questão da atividade, tá, pessoal? Mas era isso que eu queria trabalhar na aula de hoje, tá? Eram esses os pontos, tá? E deixa só marcado aqui o pessoal que se inscreveu lá pro grupo de pesquisa, tá? Nós vamos estar entrando em contato aí para ver se não, semana que vem a gente já começa a fazer as reuniões do grupo, tá? O Ayrson que normalmente perguntava. Vamos verificar a possibilidade. Tem que conversar, vamos conversar depois, mas tinha um período de inscrição, né? Mas então é isso, pessoal. Desejo a vocês então uma boa noite e até a próxima aula, hein? Beleza, professor. Boa noite para Até você mais. também. Até a Boa noite, próxima. galera. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.